abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo de número 120. Salmo de número 120. Projeta para nós o Salmo 120, por favor, para que nós possamos ler. Mas mantenha sua Bíblia aberta no Salmo 120, né? Enquanto projeta para nós vamos começar hoje uma série de mensagens com o título Peregrinos do Senhor. São ao todo 15 mensagens, mas pode ficar Salmo 120. Eu não vou pregar 15 domingos seguidos, não. Nós vamos fazer um revezamento, né? E nós vamos explicar isso para os irmãos. Salmo 120, vamos fazer a leitura de forma. Vamos mais uma vez colocar de pé, para lermos com mais força, né? Salmo 120, nós vamos ler de forma alternada, como temos o costume. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Ai de mim, que peregrino em Ezequiel, que habito nas tendas de Quedar. Todos juntos? Sou pela paz, quando porém falo, eles tenham pela guerra. Fala, Senhor, aos nossos corações, ó Deus, mediante o Teu Santo Espírito, que Ele possa abrir as nossas mentes, os nossos corações para ouvir a voz da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, como falei, vamos começar uma série de mensagens do Salmo 120 ao Salmo 134. Por que, irmãos? Porque esses salmos, 15 salmos, eles fazem parte de um conjunto específico dentro do próprio Salmos. Se os irmãos repararem, os irmãos vão ver que abaixo do título tem esse cântico de romagem nesses salmos. Cântico de romagem. Em algumas versões vão aparecer assim, cântico do peregrino ou cântico dos degraus. Por que esses salmos recebem esses nomes? A palavra que é traduzida tanto para romagem, quanto para peregrino, quanto para degraus, é uma palavra que aparece, por exemplo, lá em 1 Reis, no capítulo 10, verso 19, quando Salomão, o grande rei Salomão, e ele vai construir ali o lugar de colocar o seu trono, ele manda então fazer o trono numa posição mais elevada, e que para ele se assentasse ao trono, teria que subir 6 degraus, uma escada com 6 degraus. Então, o rei ficava no local onde ele via todos ali, os seus súditos na sala do trono. E para chegar então a esse trono, ele tinha que subir 6 degraus. E aqui, irmãos, a tradição judaica sugere que esses cânticos, eles eram entoados, esses cânticos eles eram cantados por esses peregrinos que caminhavam rumo ao Monte Sião, onde estava Jerusalém. E eles iam a Sião para adorar. Eles tinham que ir, pelo menos uma vez no ano, nessa peregrinação. Então, romagem é peregrinação. Nós, muitas das vezes, vemos essa palavra associada a uma prática, por exemplo, da Igreja Católica, né, com as suas romarias. É isso, é uma peregrinação. Os muçulmanos, por exemplo, quem se converte ao islamismo, espero que isso não aconteça, né? Mas quem se converte, a pessoa é obrigada pelo menos uma vez no ano a ir, uma vez na vida pelo menos, aí, lá em Meca, é onde está o corpo, onde está considerada a cidade sagrada de Deus, o corpo, por exemplo, de Maomé. O fato é que esses salmos, eles fazem parte de um conjunto de cânticos dentro dos próprios salmos. O salmo é um cântico, é um cancioneiro. De uma forma específica, esses salmos eles eram usados quando o povo saía das suas casas em direção ao templo em Jerusalém. Havia 3 festas especiais para os judeus, e nessas 3 festas, pelo menos em uma delas, eles tinham que ir. A festa da Páscoa, que era lembrar quando eles foram libertos do Egito,
A festa do tabernáculo, que era uma festa que lembrava os 40 anos que viveram no deserto, tanto que nessa festa eles passavam um período morando em tendas, por isso o tabernáculo, e a festa do Pentecostes, mais voltado para colheitas. Esse salmo, esse grupo de salmos, como eu falei, né, não vou falar com eles, pregar os 15 direto, nós vamos de 3 em 3, porque eles se dividem assim. Do Salmo 120 ao Salmo 122, do Salmo 120, 121 e 122, nós vamos ver que o salmista fala que é da angústia dele, porque ele está em terras distantes, da busca dele por socorro e da chegada dele alegre às portas de Jerusalém. O segundo grupo, que é o 123, o 124 e o 125, o salmista vai destacar a confiança dele em Deus. Ele vai reconhecer o livramento e a firmeza daqueles que confiam no Senhor, como nós cantamos, né? O terceiro grupo, que é o 126, o 127 e o 128, são um conjunto de salmos que fala de restauração, da alegria de retornar para casa, da dependência de Deus na construção do lar e da bênção de Deus para o nosso trabalho. O quarto grupo, que é o 129, 130 e 131, o salmista vai falar do sofrimento que foi superado, do clamor pelo perdão, da redenção para aquele que estava no fundo do poço e da serenidade da alma que descansa em Deus. Tanto que ele fala assim como a criança se aquieta nos braços de sua mãe. O quinto grupo, que é o 132, 133 e 134, o salmista vai falar das promessas divinas que foram feitas por Deus, do templo, da beleza da união fraternal e do louvor noturno com a bênção sacerdotal. Mas tem um outro salmo que me chama a atenção, e ele não está presente aqui nesse conjunto, que é o Salmo 15. Se os irmãos lerem o Salmo 15 fala do cidadão dos céus. Ele começa a dizer: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quem vai morar com o Senhor? Quem vai estar na tua presença? E assim o salmista vai passando: aquele que é justo, aquele que não defrauda, aquele que não fala, que não maldiz com a sua boca, aquele que procede corretamente. Essas são características do cidadão dos céus. Por que lembro desse salmo também? Porque Jesus, o nosso Senhor, quando ele esteve aqui, ele falou assim: olha, o meu reino não é deste mundo. Quando ele estava diante de Pilatos, que Pilatos falou assim: sabia que se eu quisesse eu poderia soltar você? Ele falou: olha, se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros, eles viriam aqui, iam negociar, iam tentar a minha prisão e tudo mais. Mas meu reino não é deste mundo. Eu não sou daqui. E no capítulo 17 de João, verso 16, Jesus, ao orar pelos seus discípulos, ele fala assim: eu oro por eles porque eles não são deste mundo, como também eu não sou. Então não só o reino de Jesus não é deste mundo, como nós agora também não somos mais deste mundo. E tudo, irmãos, que nós vivemos hoje, por causa dele, então nós temos uma dupla cidadania. O cristão, ao mesmo tempo, ele é um cidadão civil do país a que ele pertence. No nosso caso, nós somos brasileiros, mas ao mesmo tempo nós temos uma cidadania celestial. E por isso nós vivemos muitas das vezes em certos conflitos, porque a nossa cidadania terrena vai se chocar muitas das vezes com a nossa cidadania celestial. E essa era a situação que o povo vivia. Então não é nenhuma novidade o que nós vivemos hoje. Para nós pode ser novidade, mas fala assim, os acontecimentos em si não são novidades, porque o povo no passado já vivia tudo isso, ou viveram tudo isso. Porque eles estavam, assim como nós, em uma peregrinação. Eles estavam, assim como nós estamos, em uma caminhada rumo a um destino eterno, a uma pátria celestial. Dessa forma, então, o Salmo 120, irmãos, é o primeiro dos salmos de romagem. E ele era entoado quando o povo saía para as festas anuais. O Salmo 120 fala da peregrinação física, mas essa peregrinação física, na verdade, vai retratar, e nós vamos ver, a jornada espiritual de cada um que ia em direção a Jerusalém, ou de cada um de nós que estamos caminhando em direção a Jerusalém celestial.
Esse salmo vai mostrar que o povo de Deus vive cercado por um mundo hostil, por um mundo que não quer bem ao povo de Deus, mas que ao mesmo tempo esse povo que vive num mundo hostil, esse povo tem onde encontrar refúgio no Senhor, e que esse povo anseia pela verdadeira paz. E diante disso, o salmista descreve 3 realidades que aquele povo enfrentava na vida do peregrino. O salmista diz que o povo sofria por causa da mentira. Ele sentia dor por causa da mentira. Mas ele também fala que Deus vai exercer juízo contra os ímpios. E ele também diz que ele, mesmo morando num mundo hostil, ele sempre desejou pela paz. E dessa forma, o peregrino em sua viagem, ele vai clamando a Deus. Veja só, 3 pedidos que o peregrino faz em sua caminhada. O primeiro dele, volte a sua atenção para os versos 1 e 2. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Verso 2. Senhor, livra-me do quê? Dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O problema, nenhum de nós devemos procurar problema. Nenhum de nós devemos correr atrás de confusão. Mas o problema, ele tem uma grande vantagem. O problema, ele tem um grande ensinamento. O problema, ele faz com que o crente verdadeiro, ele vai invocar a Deus. O crente, ele vai procurar ajuda em Deus. Veja o que o salmista diz: na minha angústia, na minha dor, no meu sofrimento, no meu tormento, eu clamei a quem? Ao Senhor. Não foi a um rei, não foi a alguém de influência, não foi ao pai, à mãe, ao amigo, embora esses possam ser usados por Deus como resposta, mas eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, irmão, da mesma forma que o problema traz uma grande vantagem, que me faz clamar ao Senhor, que te faz clamar ao Senhor, o problema nos mostra a maravilhosa misericórdia de Deus, porque nós clamamos ao Senhor e o Senhor nos ouve, o Senhor nos escuta, o Senhor está atento ao nosso clamor. Mas, irmãos, qual era o sofrimento do salmista? Para que ele estivesse angustiado, para que ele estivesse sofrendo tanto e clamando. E clamar é diferente de pedir. Clamar é pedir, mas com muita intensidade. Lembra de Ana pedindo com o filho? Ela nem falava, mas a alma dela estava amargurada, ela estava sofrendo, estava angustiando, estava em angústia. Né? Jesus, no jardim do Getsemane, ele estava em angústia por causa do que estava. Então, o clamor é um pedido que vem de uma angústia, algo muito mais intenso. E o salmista faz isso porque ele está sofrendo. Mas qual é o sofrimento? O sofrimento do salmista, irmãos, não é um sofrimento físico. Não é um problema de saúde, uma dor de cabeça, um outro problema, um problema na junta, seja o que for. Se ele pudesse tomar algum remédio para aliviar ou para a dor passar. O problema que o salmista está enfrentando aqui é um problema moral. E ele diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Senhor, por todos os lados eu estou cercado por aqueles que falam mentira ao meu respeito. Por todos os lados eu estou cercado por caluniadores. Por todos os lados eu estou cercado por aqueles que estão difamando o meu nome. Por aqueles que estão tentando me derrubar. Muitas das vezes nós, reformados, às vezes temos um certo receio de falar desse tipo de coisa, né? As pessoas estão tentando me derrubar. Mas essa aqui que era a situação do salmista. Mas ele fala que não apenas os lábios mentirosos. Os lábios mentirosos aqui, irmãos, é aquele que ele sabe quem realmente são os inimigos. É aquele que ele sabe que levantou contra ele e falou uma mentira. E continua falando. Mas o problema dele não para por aí. Ele continua dizendo, não só do lado mentiroso, mas o quê? Olha aí no texto. Da língua enganadora. Esse aqui é pior.
Porque o lábio mentiroso, ele sabe quem é, ele pode tomar cuidado, ele pode tomar alguma atitude. Mas a língua enganadora é aquele amigo que vem disfarçado. Aquele lobo que vem disfarçado em pele de cordeiro, ele se aproxima e vai lisonjeando, e vai abraçando, e vai amaciando o ego. Mas na verdade, por trás, ele está pronto para destilar o seu veneno. Aquele que é falso. Alguns podem achar exagero quando nós falamos que o mundo ele não suporta o Filho de Deus, na verdade não suporta. Por quê? O restante, o salmista vai explicando por quê. Mas aqui ele fala, eu sei, Senhor, que tem aqueles que se passam por bons, tem aqueles que estão próximos, e muitas das vezes, na verdade, eles querem o meu mal. Só que eu não consigo ver o coração. Quem vê é o Senhor. Então, Senhor, me livra. Senhor, eu sei que estou sofrendo por causa do lábio mentiroso. Eu sei que tem pessoas que elas querem o meu mal. Eu sei que tem pessoas que estão próximas de mim, mas na verdade estão se passando por amigos, por querer o meu bem, mas não querem isso. São línguas enganadoras. Mas é interessante que o salmista, ele não busca por vingança. O salmista, ele ora. Ele clama ao Senhor. Desde que primeiro ele fala o que faz, para depois ele mostrar qual era o problema que ele estava enfrentando. Nós, irmãos, devemos levar as nossas dores primeiro ao Senhor. Nós, irmãos, devemos falar com o Senhor primeiramente, primeiro com Ele, nos abrir, nos derramar, falar com Ele da nossa angústia, porque Ele continua ouvindo a oração do seu povo. Se você for lá no Salmo 34, os versos 6 e 7, o salmista diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Sabe por quê? O verso 7 diz: porque o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Deus continua ouvindo a oração, o clamor do seu povo. Vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 3. Mas mantém o Salmo 120 marcado, embora o Salmo é mais fácil para acharmos rapidamente. Lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, na primeira carta de Pedro, os versos, capítulo 3, versos 8 a 12. Pedro diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 a 12. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamado, a fim de receber bênção por herança. Sabe o que é isso, irmãos? Nós, como cristãos, nós não podemos ser vingativos, nós não podemos retribuir da maneira que somos tratados. A não ser que somos tratados com bem, aí nós retribuímos com bem. Mas se somos tratados com mal, a Bíblia nos exorta, nos ensina a retribuir com o bem. Porque nós somos chamados para isso. E nós temos uma herança. O verso 10 continua. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, olha o que nós como cristãos devemos fazer. Nós devemos o quê? Refrear a língua do mal. Nós como cristãos, muitas das vezes é melhor engolirmos as nossas palavras do que falarmos. E evite que seus lábios falem que dolorosamente, causem mal ao outro, causem prejuízo ao outro. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz. E não apenas busque a paz, mas empenhe por alcançá-la. Se esforce, se dedique para alcançar essa paz. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica males. Então, o primeiro clamor do peregrino é porque ele clama ao Senhor, porque ele vive em um mundo estranho. Deus é o Senhor de toda a verdade, Ele é a verdade. O mundo odeia a verdade. Voltemos para o Salmo 120. O segundo clamor do peregrino, ele clama a Deus porque ele sabe que Deus vai julgar o mundo estranho. Então ele falou assim: Senhor, me livra do lábio mentiroso e da língua enganadora. Agora os versos 3 e 4. O que te será dado? O que te será acrescentado? Ó língua enganadora.
Seitas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. O que será dado? A língua, irmãos, fala de muitas coisas de forma gratuita. Quantas vezes as pessoas, ou às vezes até nós mesmos, espalhamos notícias de forma gratuita e não verificamos a autenticidade. Estamos aí a porta de um período eleitoral que vai chover informação falsa. O nome moderno hoje para mentira é fake news. Mas Êxodo 23, fala assim: não espalharás notícia falsa. O salmista pergunta, ou o herói fala assim: o que essa língua vai ganhar? Mas acontece, irmãos, que a língua falsa, que a língua enganadora, ela não fica sem as suas consequências. O ímpio que calunia o outro sem misericórdia, ele está correndo um grande perigo. Ele está traindo para si um dano tão profundo, tão impactante. O que será dado? O que vai ser acrescentado para você? Por que você gosta tanto de fazer isso? O que você ganha com isso? E a resposta do salmista está no verso 4. Ele usa a analogia de duas coisas para mostrar o juízo. Primeiro, flechas agudas do guerreiro, do valente. Quem vê filmes de guerra, aqueles filmes de época, que vê um exército contra outro, de repente um exército preparando um tanto de flecha e chove flecha. Como escapar? O que está dizendo aqui é, essa mesma flecha que essa língua enganadora está atirando, ela vai voltar para ele e vai feri-lo. É como se o guerreiro atirasse a flecha para o alto e ela vai descer na mesma direção, em sentido contrário, mas na mesma direção, e ele ficasse parado. E ali ela vai atingir. O que você está falando vai voltar contra você. É isso. Você vai sofrer exatamente as consequências por tudo que você fala. É isso que vai acontecer com a língua enganadora. Mas não é só isso. O brasas vivas de zimbro. É uma árvore mais baixinha, mais robusta, que é usada para fazer o carvão. Só que o carvão dela, ele mantém o calor por muito mais tempo do que o das outras árvores. O que quer dizer isso? É o fogo, né? E fogo nas escrituras é usado assim para purificar, mas é usado também como sinal de juízo. Olha, da mesma forma como o carvão de zimbro está queimando, é isso que te espera, a língua enganadora, o sofrimento que te aguarda, um castigo duradouro. Irmãos, nenhuma mentira ficará impune, pois Deus defende a verdade, pois Ele é a verdade. Provérbios 16, versos 4 e 5 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinar os fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente, é certo, que ele não vai ficar sem punição. Vamos lá, agora em Provérbios, capítulo 6. Está logo aí depois de Salmo. Provérbios 6. Deixe novamente o Salmo marcado. 6, versos 16 a 19, Provérbios 6, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Olha o que aborrece o Senhor: olhos altivos, o arrogante, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que são apressados para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. E a pior de todas, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Isso são ações da língua enganadora, da língua que fala falsamente. E Apocalipse, capítulo 21, verso 8, diz que a parte
para os malfeitores, para os adúlteros, e faz uma lista de comportamento iníquo, e para os mentirosos é a segunda morte, o lago de fogo, todos eles vão para lá. Porque, irmãos, Deus não vai deixar esse mundo estranho sem juízo. Quando nós falamos do mundo estranho, é um mundo que é estranho sim à vontade de Deus. É um mundo que não quer saber de fazer a vontade de Deus. Mas o terceiro clamor do peregrino, enquanto ele vai caminhando, ele vai clamando. Ele clama a Deus porque ele tem a consciência de que ele é estrangeiro em um mundo estranho a Deus. Versos 5 a 7. Ele fala assim: ai de mim que peregrino em Meseque, habito nas tendas de Quedar, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Eles odeiam a paz. O homem que odeia a paz, ele é uma desonra para a própria humanidade. O homem que odeia a paz, ele se torna um inimigo para o seu irmão. O homem que odeia a paz, ele é um traidor do próprio Deus. Sabe por quê? Qual que é a promessa de Isaías com relação a Jesus? Que Jesus seria chamado de quê? Príncipe da paz. Então todo aquele que odeia a paz é por natureza inimigo. E nós como cristãos nós não podemos seguir por esse caminho. Nós temos que amar a paz. E veja que aqui o salmista fala de dois lugares. Ele diz assim: olha, eu peregrino em Meseque e habito na tenda de Quedar. Essas duas regiões não faziam parte de Israel. Aqui, irmãos, ele não mora lá literalmente, como nós moramos aqui em um dia. O que ele está usando esses dois lugares é como referência do comportamento. Até porque eles eram um extremo. Se Quedar estava de um lado, Meseque estava em outro, fora dos territórios de Israel. Então o salmista está falando assim: olha, eu habito no meio de Meseque, no meio de Quedar, não é algo físico, mas é moral. O que ele está falando aqui é que dentro do povo de Israel tinha gente com comportamento desses povos. Então a mensagem aqui não era para os povos estrangeiros, era para dentro do próprio povo de Israel. Dentro do próprio povo de Israel tinha gente com comportamento desses povos que eram estranhos a Deus. O salmista não está morando em outro lugar, ele está apenas simbolizando que ele vive entre pessoas que não conhecem a Deus, ou até dizem conhecer a Deus, dizem amar a Deus, mas na prática vivem como se Deus não existisse. E nós sabemos que a grande maioria das pessoas fazem isso. A festa fica mais evidente é isso. Quando chega o Natal, é uma preparação, vamos falar de Jesus, o menino Jesus nasceu, Deus mandou o Salvador ao mundo. Mas, quando chega o Natal, quais são as festas? A grande maioria das festas nem sequer lembra do Salvador. Pelo contrário. Aqui em Israel era assim. Eles ouviam falar de Deus, eles sabiam que era Deus, mas na sua prática, no seu dia a dia, eles faziam exatamente aquilo que Deus detestava. O peregrino ele se sentia estranho, porque ele desejava fazer a vontade de Deus, e quando ele então falava da vontade de Deus, ele era assim ameaçado. Quando ele falava da paz, os outros não queriam ouvir. Eles teimavam em continuar em guerra. A guerra aqui pode não ser exatamente contra o salmista, mas em guerra contra Deus. Porque não tem meio termo. Ou nós vamos ser amigos de Deus, ou nós vamos ser inimigos de Deus. Não tem um mais ou menos. Não tem em cima do muro. Aliás, aquele que está em cima do muro já é naturalmente amigo, ou melhor, inimigo de Deus, né? Aquele que se diz crente, mas está em cima do muro, ele ainda é inimigo de Deus. O cristão, irmãos, é um estrangeiro em um mundo estranho. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 1, fala que nós devemos despojar, nós devemos jogar fora toda a maldade, toda a iniquidade.
Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3, verso 20, ele fala assim que a nossa pátria está nos céus. E como diz o salmista lá no Salmo 15, para morar no céu não é de qualquer maneira. Quando Jesus fala da porta estreita, muitos dizem que a porta estreita ela é de acordo com o corpo de cada um, exatamente para que ninguém passe com nada neste mundo. Ela é pessoal, né? É uma porta que é adaptada a cada um. Não uma porta larga como é no mundo, porque a nossa pátria não é terrena, a nossa pátria ela é celestial, nós estamos aqui como peregrinos. E por isso nós não devemos responder com violência. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 18, ele fala assim: no que depender de vocês, tende paz com todos. No que depender do cristão. É claro que a paz que nós estamos falando aqui, sim, pode ser uma paz que seja ausência de conflito, de guerra. Mas a paz que nós estamos falando aqui é a paz com Deus, em primeiro lugar. Tanto que Paulo, aos Romanos, ele vai colocar assim que, por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados e agora nós temos paz com Deus. Trazendo algumas aplicações finais. Você, como peregrino, você deve levar a sua oração ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Você, como peregrino, não pode responder a mentira com mentira. Por mais que eles temam pela guerra, eu quero a paz. Eu sou pela paz. Você, como peregrino, tem que confiar no justo juízo de Deus. Porque as setas agudas do valente e as brasas vivas de zimbro estão preparadas para eles. Você, como peregrino, tem que lembrar sempre que a sua cidadania ela é, primeiramente, celestial. Porque desde a fundação do mundo, Deus já o preparou para isso. Você, como peregrino, precisa entender que nós somos promotores da paz, mesmo vivendo em meio a pessoas que preferem o conflito contra Deus. Jesus fala em sua bem-aventurança, Mateus capítulo 5, né? Bem-aventurados os quê? Os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Irmão, sabe que esse salmo ele aponta para Jesus Cristo? Jesus Cristo foi o verdadeiro peregrino aqui. Ele deixou o seu trono, assumiu forma de servo, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz. Jesus, ele foi acusado. Jesus foi chamado de chefe dos demônios. Jesus foi humilhado, cuspiram em Jesus. Jesus foi acusado falsamente, sofreu hostilidade de todos os lados. Mas é interessante que Isaías 53, verso 7, quando fala de Jesus, ele fala assim: como ovelha, ele foi levado perante os seus tosquiadores. Porém, ele não abriu a boca. Ele não revidou. Tanto que Pilatos, várias vezes fala, não vai dizer nada. Ele permanecia em silêncio. Ele foi oprimido, mas ele não abriu a boca. Jesus, irmãos, na cruz suportou a violência dos homens para reconciliar cada um de nós com Deus. O nosso maior inimigo no nosso relacionamento para com Deus é o nosso coração. E assim, quando Jesus veio, os nossos olhos são abertos, agora nós podemos, por causa dele, ter paz com Deus. Porque a terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque as setas agudas do valente, as brasas vivas do zimbro, ele que prepara para todo aquele que é arrogante, para todo aquele que é enganador com sua língua, difamador. Em Cristo, irmãos, nós encontramos o modelo perfeito de confiança no Pai, o modelo perfeito para a nossa esperança rumo, nessa caminhada rumo a Jerusalém celestial. O povo de Deus, nós peregrinamos em um mundo marcado pela mentira e pela hostilidade. A mentira por boa causa? Não, tem uma mentirinha de vez em quando. Mas a Bíblia não faz a classificação entre mentiras e mentiras.
Tiago diz que a língua, nesse pequeno órgão, ele é capaz de colocar em risco toda a existência humana. Guerras começam por causa de palavras. Famílias são destruídas por causa de palavras. Relacionamentos são destruídos por causa de palavras. Igrejas são destruídas por causa de palavras. E nós, como povo de Deus, temos que olhar para Jesus Cristo. Na grande maioria das vezes é melhor nos calarmos. Não é que nós estejamos perdendo. Deixa o mundo pensar que nós perdemos. Mas a nossa vitória ela é certa, ela é garantida em Cristo Jesus. Confie no Senhor como seu refúgio. Confie no Senhor como seu justo juízo. Confie no Senhor e prossiga em paz rumo à caminhada para a verdadeira pátria. Amém. Vamos ficar pé. Vamos orar mais uma vez. Obrigado a Deus pela tua palavra. Senhor, nós estamos aqui caminhando, ó Deus, peregrinos neste mundo estranho à tua vontade, mas nós agora sabemos qual é a tua vontade. Então ajude, ó Deus, a tua igreja nessa caminhada, ó Deus, rumo à pátria celestial. E em nome de Jesus nós oramos. Amém.